bacharéis de Direito, ela foi colocada com um vício quanto ao item 2.2 da prova de Direito Penal de 2009.2. Esse item dizia respeito à suspensão funcional do processo aplicada pelo Ministério Público. Só que esse item não foi abordado no enunciado, esse item não foi abordado como possibilidade de item a ser cobrado no padrão resposta, que era o padrão para que o candidato recorresse da prova, porém, ele veio colocar no gabarito com 0,4 décimos. Foi algo, e inclusive aqui, sem entrar no mérito dessa questão, a questão do SES estava errada, porque dizia que era direito subjetivo do réu, e como o eminente conselho do Ministério Público já decidiu, isso é faculdade, inclusive há votos do eminente ministro Carlos Brito nesse sentido, que o MT pode oferecer a suspensão. Nesse caso, é facultado ao MP. Bom, isso é um outro ponto. Mas, nesse caso, o que se ocorre? Houve essa ilegalidade de se cobrar algo que não estava no enunciado, não estava no padrão resposta e não foi cobrado, só foi cobrado no seu gabarito, para a surpresa daqueles candidatos. Essa questão foi levada à base administrativa na OAB-DF em maio de 2010, através de um leading case da OAB-DF. Em âmbito administrativo, a OAB-DF reconheceu que esse item era, sim, nulo. Por quê? Porque prejudicava aqueles candidatos. E no caso do presidente Gustavo Kimmel, no qual eu tive a oportunidade de fazer a sustentação oral, e nesse ponto foi relembrado que sim, esse item deveria ser pontuado em 0,4 décimos para aqueles que ali recorressem. Lembrando-se que nessa situação foi usada a isonomia para aqueles que recorreram no âmbito da OAB-DF. Bom, esse ponto foi levado aos juízes de primeira instância da Justiça Federal. Muitos juízes nesse país concederam esse fato e na situação de que concederam interpartes, eis que não eram órgãos colegiados. Pois bem, o colega Frank, ele se beneficiou dessa liminar em uma ação de antecipação de tutela, vamos assim dizer, e a OAB, nesse caso, ela recorreu dizendo que o juiz estaria adentrando no mérito administrativo nessa situação. O eminente desembargador Lázaro, dessa polenda turma, que é a brilhantes desembargadores aqui parabenizando a eminente desembargadora Margarida, que também naquela sessão votou com o eminente desembargador Lázaro, e também o eminente presidente votou no mesmo sentido, né, de que aquilo seria, sim, um ato que feria a isonomia, que feria a legalidade, inclusive a impessoalidade do ato. Por quê? Porque gerava um prejuízo geral a todos aqueles candidatos que foram prejudicados em 4 décimos naquela ocasião. Bom, esse agravo foi negado por eminentes desembargadores dessa turma e foi-se acatada a situação que agora gerou o que nós chamamos de direito adquirido, pois após a concessão da pontuação a Frank Land, a OAB do Sergipe o concedeu a carteira de advogado no ano de 2010. Nesse caso, foi concedido, ele fez o seu juramento, recebeu a sua carteira e teve o seu nome publicado como advogado, mas aí em 2011 já, certo? Em junho de 2011. Então, efetivamente, o cartão de advogado e a habilitação, o certificado de advogado foi-lhe concedido
por ser fato consumado e, nesse caso, direito adquirido, como eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram com o leading case do ministro Gilmar Mendes, no recurso extraordinário 59.80.99 de Mato Grosso do Sul. Nesse caso, foi aquele caso que foi a mídia colocado que aqueles cidadãos que participarem de concurso público e que tenham seu nome incluído no edital como aprovados devem ser empossados. E o colega Frank Land foi empossado como advogado, tratando-se de fato consumado e fato de devido direito por causa da situação ilegal que se colocou na prova da OAB naquele momento. Bom, após esse fato, o eminente advogado vem trabalhando perfeitamente com sua ética profissional e sua competência, tão competente que agora acabou de passar no concurso público de defensor público municipal numa cidade, no município da Bahia, né? E em segundo local está prestes a ser chamado para essa defensoria pública. Ou seja, aí invocando mais um precedente do eminente ministro Napoleão Nunes, no qual a questão é idêntica à aqui colocada, o agravo regimental em recurso especial 1213.843 do Paraná, no qual uma advogada aprovada na ordem por uma liminar na segunda fase, idêntica ao caso aqui colocado, foi concedido e confirmado no TRF 4ª Região, por esse fato, e aí a ordem também entrou com recurso sobre esse fato. E queria cassar a carteira dela após, no caso, a diferença que nós temos aqui, um ano e meio de prática advocatícia, naquele caso, 6 anos de advocacia. Bom, o que o eminente ministro indagou, que aquele ponto, além de ter sido reconhecido a ilegalidade, o que colocaria a justificativa plausível da justiça ter utilizado-se de seus meios para poder não violar o mérito administrativo, mas apenas uma correção daquela situação administrativa ilegal, porque ali o judiciário está justificadamente como o papel do nobre juiz, de reparador da injustiça, pela isonomia e principal guardião da legalidade. Esse é a função do juiz quando se depara a ilegalidade. Ele não estaria adentrando o mérito administrativo, até porque a ordem concedeu. É idêntico ao caso de Frank Land. O mesmo caso desse advogado é o caso dessa moça, dessa também advogada, que foi do acórdão de 24 de outubro de 2011. Bom, nesse fato, o que se coloca? A apelação aqui colocada para poder reformar essa decisão, que o Tribunal de Primeira Instância já decidiu favorável ao advogado. Este é mérito do tribunal, com essa colenda turma, decidiu favorável a esse advogado. O STJ tem idêntico leading case ao desse advogado. E o STF diz que é fato consumado e direito adquirido a partir do momento que há sua publicação como aprovado no exame. Portanto, eminentes desembargadores, não querendo me alongar mais de minha sustentação, a sustentação é no sentido de que seja improvida a apelação da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Sergipe, e que se confirme a sentença que foi de mérito deste tribunal e também do juízo de primeiro grau. Muitíssimo obrigado. Esta turma já havia julgado a questão relativa
ao advogado Franquilande, né, no caso o apelado, no AGTR 114.623 de Sergipe, que havia sido relatado pelo então desembargador convocado, Dr. Najib de Melo Jorge Neto. E o que é que se apurou, né? Que a correção da prova exigiu dos candidatos uma argumentação que não estava prevista no padrão de resposta, que correspondia justamente ao item 2.2 do espelho da prova. Assim, havia sido definido publicamente o modelo de resposta e a banca destoou desse padrão, ensejando a violação à legalidade. Não há aqui incursão do judiciário no mérito e qual teria sido qual seria a resposta correta ou errada. Houve um mero confronto entre o que teria sido a prova dele e o que se colocou como o que deveria ter sido exigido, que era um padrão, e não foi observado pela OAB, no caso. Por isso, diante da verificação de ilegalidade, né, e descumprimento de norma do edital, o meu voto é no sentido de negar provimento à apelação, né, à remessa oficial, mantendo, no caso, a sentença de primeiro grau, que reconheceu o direito à pontuação, justamente anulando, né, a prova quanto a esse item. O meu voto é isso. Eu vou ressalvar o meu ponto de vista, porque eu tenho como regra não corrigir questão de nenhuma disciplina. Por acaso, essa questão é de direito penal e que nós poderíamos aqui, com toda facilidade, corrigir a questão. Ou qualquer outra prova de direito, alguns com mais conhecimento, mas de qualquer maneira, no âmbito do direito, é possível que a gente faça essa apreciação. Mas, recentemente, nós tivemos aqui um concurso de nefrologia da área de medicina e temos dificuldade de julgar qual das duas seria a melhor prova. Uma candidata dizia que tinha sido a sua prova muito melhor do que a do outro candidato. E para nós fica só um esclarecimento, doutor. Nesse caso, a OAB divulgou quais seriam os pontos exigidos para o candidato abordar nessa prova. Disse, tem que abordar tal ponto para tirar o 10, né? E um desses pontos não estava no programa do edital. Sim. Aí a questão é meramente essa. Mesmo assim, eu acho que aí nós estamos fazendo uma correção. Se a resposta coincide com o que o candidato colocou na sua prova e o espelho. Não deixa de ser uma forma de corrigir. Mas o que eu estou ressalvando esse meu ponto de vista, porque no outro caso semelhante, ou de OAB, Enem, foi assim que eu me posicionei no Enem, a gente poderia ter corrigido aquelas provas de português tão simples, né? Mas já tivemos concurso de física, de medicina, onde para nós fica mais difícil uma apreciação. Mas o que me leva a superar este meu entendimento é porque a pessoa já está inscrita na OAB desde 2010 e foi aprovado num concurso público. Então, a essa altura, retirar-lhe a carteira da ordem por uma questão que a própria secção do Distrito Federal reconheceu como incorreta, seria penalizá-lo simplesmente por uma visão minha, talvez mais fechada com relação à apreciação de questões de prova. Por esse motivo, eu acompanho a relatora, mas fazendo essa ressalva expressa para que depois não seja invocado que